Hoje a gente vai entender o porquê você não consegue parar de rolar aqui as redes sociais. Eu quero te convidar hoje para uma investigação. Não é sobre o celular, é sobre você. Porque talvez o problema não seja a quantidade de tempo que você passa dentro das redes sociais. Talvez a pergunta mais importante seja: o que você está procurando toda vez que você abre o seu celular? Pensa comigo. Você tá aqui, abre o Instagram, assiste um vídeo, depois outro, depois mais um. Quando você vê, já passou 30 minutos, 1 hora e às vezes até mais. O curioso de se pensar é que às vezes você nem queria estar aqui, era só para fazer uma pesquisa ou procurar alguma coisa específica. Quando você viu, você ficou ali preso por horas. O que de fato aconteceu? Então, com isso, a gente vai para nossa primeira reflexão. O que estava acontecendo na minha vida no momento que eu peguei o celular? Antes de abrir o aplicativo, o que de fato você estava fazendo? Você estava trabalhando, estudando, acabou de acordar, tentando descansar, pensando numa coisa difícil. Agora eu quero que você pense no mais difícil, que é o sentimento. O que você estava sentindo naquele momento? Ansiedade, tédio, insegurança, medo de começar, sei lá, uma tarefa. Muitas vezes, gente, a gente não abre o celular por interesse. A gente acaba abrindo ali por algum sentimento, por algum desconforto que a gente está sentindo no momento, só que a gente nem se dá conta disso. Eu vou trazer um relato pessoal meu aqui. Eu descobri que este momento, esse sentimento que eu estava tendo era procrastinação. Toda vez que eu estava ali entediada ou que não tinha nada para fazer, ou às vezes até que tinha alguma coisa para fazer, eu ficava procrastinando. Então eu pegava o meu celular, ficava tempo ali, quando eu vi, eu nem fiz a minha tarefa que tinha que ser feita, ou passei muito tempo ali e nem fui para frente, às vezes até para me distrair, né? Então, eu consegui detectar esse sentimento e é isso que eu quero que você faça também. Que sentimento é esse? Partindo disso, a gente vai para a segunda pergunta. O que as redes sociais me ajudam a evitar a sentir? Essa pergunta ela pode ser desconfortável, porque daí você descobre que o seu scroll ali nas redes sociais não é necessariamente um hábito, pode ser uma fuga das suas preocupações ou de uma situação que você precisava fazer ou de uma decisão que você precisava tomar, mas até uma fuga de você mesmo, sabe? E aqui não tem julgamento, tá, gente, na hora de você se avaliar, porque todos nós sentimos isso. Eu quero que você seja o mais sincera possível com você. Agora a gente vai partir para a terceira pergunta. O que eu ganho quando eu fico rolando as redes sociais? Talvez seja de distração, inspiração, talvez companhia, ou a sensação de não estar sozinha. Ou talvez seja aquele momento que você não precisa pensar nos seus problemas. Entender esse ganho é super importante, porque ninguém consegue abandonar um hábito ruim sem entender o que está por trás, sem entender o que esse ganho de fato está te oferecendo. Agora a gente vai para a quarta pergunta, que é o oposto desta, que é: o que eu tô perdendo quando eu passo horas nas redes sociais? O que de fato você tá deixando para trás? São projetos? Descanso de verdade? Inclusive eu queria abrir uma aspas aqui, gente. Vocês sabem, né, que você passou o dia inteiro cansado e você acha que ficar ali scrollando as redes sociais depois de um dia cansativo de trabalho é descanso. Só que não é descanso, porque você vai estar ali vendo um monte de informação. O seu cérebro, ele não vai falar assim: ah tá, tô vendo, tô rindo aqui, bombardeado de informação, então eu vou descansar. Não, não é assim que funciona. Na verdade, você está estimulando mais ainda o seu cérebro. Aí às vezes você parece que não descansou,
porque você acha que está usando aquilo para descanso, mas na verdade não é. Voltando, você está perdendo ler mais, passar mais tempo com alguém que você ama, de ser mais criativo ou de desenvolver uma habilidade sua? O que de fato você está perdendo com isso? Então, partindo disso, a gente vai para a quinta pergunta. Existe alguma atividade que eu amo, mas vem recebendo menos atenção do que as redes sociais? Para quem passa muito tempo nas redes sociais, gente, essa é uma pergunta que você realmente está deixando de lado alguma coisa. O que é? Sempre existe alguma coisa. É ler mais? É escrever? É desenhar? É cozinhar? É criar? É aprender, em geral, alguma coisa nova, um idioma novo? Você percebe que essas coisas às vezes vão ficando distantes demais. Não é porque você deixa de gostar delas, é porque isso aqui tá te consumindo mais, você tá dando mais atenção para isso aqui. Vamos então para a sexta pergunta. Quando foi a última vez que você ficou entediada? Gente, parece uma pergunta estranha, mas ultimamente eu tenho conversado com algumas pessoas e visto que as pessoas não conseguem mais ficar sozinhas com o pensamento delas, com o tédio. E se você parar para pensar, é no tédio que as ideias elas surgem. É no tédio que a criatividade ela aparece. É no tédio que a gente começa a prestar atenção no que a gente está pensando. Talvez a gente esteja tão ocupado tentando preencher cada momentinho nosso que a gente tem livre que acaba não sobrando espaço para a tua própria vida acontecer. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que é ficar no tédio, tá? Vamos supor que você fez o seu almoço. É só hora de comer. Quantas vezes você conseguiu ficar comendo apenas você e seus pensamentos? Porque a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Elas precisam de uma tela, elas precisam estar comendo, assistindo televisão, comendo, assistindo alguma coisa com o iPad ali na frente ou com o celular, vendo as redes sociais. Não que isso seja errado, pode ser sim um momento seu aquele. Você tem o costume de fazer isso sempre? Isso virou um hábito seu? Deixa eu falar para vocês, eu entendendo esses meus sentimentos, eu comecei a entender que esse hábito meu de manhã, de pegar o celular, ficar scrollando, estava me prejudicando muito. Então o que eu fiz? Comprei, deixa eu mostrar para vocês, um caça-palavras. E aí eu faço um por dia, gente, um por dia. Ó, tenho feito aqui bastante, já tô na página 60, ou seja, são 60 dias já que eu estou fazendo caça-palavras. Inclusive, isso aqui é bem interessante porque é curiosidades do Brasil. Então eu acabo aprendendo aqui também, procurando as palavras e aprendendo. E aí eu comecei a dar espaço para isso de manhã, sabe? De aprender alguma coisa e depois que eu terminar ali, ficar simplesmente, gente, pensando no que eu tenho que fazer no dia, escrevendo no meu diário terapêutico, alguma coisa que eu senti, simplesmente olhando para o nada, tá? Isso é maravilhoso, isso mudou completamente as minhas manhãs. Para quem quiser, eu vou deixar o link ali do caça-palavras aqui na descrição, tá? Mas então vamos para sétima pergunta. Se eu não pudesse usar as redes sociais por um dia inteiro, o que você faria? Você pode simplesmente olhar para mim agora e falar, eu não sei. E isso talvez seja, gente, uma informação muito importante, tá? Porque aí é que a gente entende que talvez a gente não esteja apenas usando as redes sociais. Talvez você esteja esquecendo das coisas que realmente importam para você. É algo além do online. A gente vai encerrar com essas perguntas, mas fica a reflexão, né? Talvez o seu objetivo não seja abandonar o celular. Talvez o objetivo dessas perguntas, sejam você construir uma vida que seja interessante o suficiente para você não usar o celular como fuga. No fim, gente, a questão não é quantas horas eu fiquei aqui. A questão é
O que está esperando você fora dessas telas? Eu espero que essas perguntas te ajudem a encontrar um equilíbrio para que você realmente reflita o que está acontecendo com você que você precisa ficar rolando tanto tempo ali, sabe? O celular, gente, ele não é o vilão. O celular é uma ferramenta que a gente precisa hoje em dia usar, né? Praticamente tudo aqui. O problema é que a gente perdeu a mão no uso disso. E eu acho interessante que se você tá aqui, é que você tomou consciência que isso tá te afetando. Porque acreditem, gente, tem muita gente que nem sabe que isso tá causando problema na vida delas. Eu trabalho com criação de conteúdo, mas eu também tento equilibrar isso na minha vida sempre. Eu sempre tô muito atenta a esse meu uso, por isso que eu falo tanto sobre isso. Porque no momento que eu aprendi a deixar de lado, gente, realmente fazer um uso mais saudável, criar mais do que consumir, tudo mudou. Esse foi um processo para mim longo, que eu preciso sim estar constantemente me vigiando, tá? Não é assim fácil. Ai, nossa, ela consegue fazer ficar longe, então ela não vacila nunca. Não, existe sim os momentos que eu tô de mau humor, que eu tô de saco cheio ou que aconteceu alguma coisa e eu acabo, né, pegando ali o celular e passando dos limites. Só que hoje eu entendo, eu tenho noção do que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, até quando eu tô passando dos limites, eu entendo, opa, preciso cortar isso agora, entendeu? Com o tempo, isso diminuiu muito. Hoje é bem difícil que isso aconteça comigo, mas é um processo que a gente vai passando. E eu trouxe essas perguntas realmente para você se entender. Por que você precisa ficar tanto tempo ali? Eu vou te falar uma coisa, gente, sincera, tá? A partir do momento que você começa a ficar longe, quando você entra, cara, você não perdeu nada. Juro pra você, você não perdeu absolutamente nada. As coisas começam a ficar desinteressantes, tá? Eu espero de coração que você entenda, né, o que você tá fazendo. Procure mecanismos e jeitos de poder melhorar isso. E respondendo essas perguntas, você está se conhecendo, conhecendo a causa do problema e não só, tipo, eu vou excluir ali porque isso não me faz bem. Tá, mas por quê? A gente sempre tem que se questionar na nossa vida o porquê, gente. Isso é autoconhecimento, tá? Isso é muito interessante para tua vida, sempre estar se questionando o porquê da sua atitude, o porquê você tá ficando tanto tempo ali, porque só assim a gente consegue entender os mecanismos certos para a gente dar o comando para o nosso cérebro, tá? Para a gente falar, não, opa, eu vou ter que parar aqui, opa, eu preciso mudar a minha forma de consumir, ou eu preciso mudar, se você é criador de conteúdo, a minha forma de criar, que foi que eu fiz. Então a gente precisa se questionar o porquê. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um likezinho nesse vídeo, compartilha com alguém, que aí você estaria me apoiando na criação desse vídeo, na criação desse canal. Então é isso, muito obrigada, gente. Bora reduzir esse tempo de tela. Beijo!